Audiobook da Bíblia, mais um dia de leitura bíblica. Estamos no dia 18, no capítulo 8, 9 e 10 de Lucas. Se você perdeu algum dia, eu vou deixar na descrição a playlist dos dias anteriores. A graça e a paz a todos, sejam muito bem-vindos ao canal Ilustrando a Bíblia. Eu me chamo Andréia. Estamos neste propósito de leitura da Bíblia. São 3 capítulos por dia, começando pelos evangelhos. Já lemos Mateus e Marcos e estamos no livro de Lucas. E sem mais demoras, vamos lá para o vídeo? As mulheres que seguiam Jesus, capítulo 8. Aconteceu depois disso que Jesus andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. Iam com ele os 12 discípulos e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais com os seus bens ajudavam Jesus e os seus discípulos. A parábola do semeador. Quando uma grande multidão se reuniu e pessoas de todas as cidades vieram até Jesus, ele disse por parábolas: Um semeador saiu a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada e as aves do céu a comeram. Outra parte caiu sobre a pedra, e tendo crescido, secou por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos, e os espinhos, ao crescerem com ela, a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, cresceu e produziu a 100 por 1. Dizendo isso, Jesus clamou: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Por que Jesus usava parábolas? Então os discípulos de Jesus lhe perguntaram o que significava essa parábola. Jesus respondeu: A vocês é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos demais fala-se por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. A explicação da parábola. Esse é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são as que a ouviram. Depois vem o diabo e tira-lhes a palavra do coração, para não acontecer que, crendo, sejam salvos. Os que estão sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a receberam com alegria. Esses não têm raiz, creem apenas por algum tempo e na hora da provação se desviam. A parte que caiu entre espinhos, esses são os que ouviram e no decorrer dos dias foram sufocados com as preocupações, as riquezas e os prazeres da vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. A parte que caiu na terra boa, esses são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra. Esses frutificam com perseverança. A luz, ninguém depois de acender uma lâmpada, a cobre com um vaso ou põe debaixo de uma cama. Pelo contrário, coloca num lugar em que ilumina bem, a fim de que os que entram vejam a luz. Não há nada oculto que não venha a ser manifesto, nem escondido que não venha a ser conhecido e revelado. Portanto, vejam como vocês ouvem, porque ao que tiverem, mais será dado, e ao que não tiverem, até aquilo que julga ter lhe será tirado. A mãe e os irmãos de Jesus. A mãe e os irmãos de Jesus chegaram até onde ele estava, mas não podiam aproximar-se por causa da multidão, e lhe comunicaram: A sua mãe e os seus irmãos estão lá fora e querem vê-lo. Jesus, porém, lhes respondeu: Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Jesus acalma uma tempestade. Aconteceu, num daqueles dias, Jesus entrou num barco em companhia dos seus discípulos e lhes disse: Vamos passar para a outra margem do lago. E partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu e sobreveio uma tempestade de vento no lago, e eles corriam perigo. Chegando-se a Jesus, os discípulos o despertaram, dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. Levantando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água. Tudo cessou e ficou bem calmo. Então Jesus lhes perguntou: Vocês não têm fé? Eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: Quem é esse que até manda nos ventos e nas ondas? E lhe obedecem? A cura do endemoniado Geraseno. Então rumaram para a terra dos Gerasenos, que fica de frente para a Galiléia. Logo que Jesus desembarcou, veio da cidade ao seu encontro um homem possuído de demônios, que havia muito não se vestia,
nem habitava em casa alguma, porém vivia nos túmulos. Quando ele viu Jesus, prostrou-se diante dele, dizendo com voz forte: O que você quer comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Peço-lhe que não me atormente. Porque Jesus havia ordenado ao espírito imundo que saísse do homem, pois muitas vezes se havia apoderado dele. Embora procurassem conservá-lo preso com cadeias e correntes, despedaçava tudo e era impelido pelo demônio para o deserto. Jesus pergunta a ele: Qual é o seu nome? Ele respondeu: Legião. Isto porque muitos demônios tinham entrado nele. Esses pediram a Jesus que não os mandasse para o abismo. Ora, uma grande manada de porcos estava pastando ali no monte, e os demônios pediram a Jesus que os deixasse entrar naqueles porcos. E Jesus o permitiu. Tendo os demônios saído do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do lago, e se afogou. E vendo o que tinha acontecido, os que tratavam dos porcos fugiram e foram anunciá-lo na cidade e pelos campos. Então o povo saiu para ver o que tinha acontecido. Aproximando-se de Jesus, encontraram um homem de quem tinha saído os demônios, vestido em perfeito juízo, sentado aos pés de Jesus, e temeram. Algumas pessoas que tinham presenciado os fatos contaram-lhes também como um endemoniado tinha sido salvo. Todo o povo da terra dos Gerasenos pediu a Jesus que se retirasse, pois ficaram com muito medo. E Jesus, entrando de novo no barco, voltou. O homem de quem tinha saído os demônios lhe pediu que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, o despediu, dizendo: Volte para sua casa e conte tudo o que Deus fez por você. Então ele foi, proclamando por toda a cidade o que Jesus lhe tinha feito. O pedido de Jairo. Quando Jesus voltou, a multidão o recebeu com alegria, porque todos estavam esperando. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga. Prostrando seus pés de Jesus, suplicou-lhes que fosse até a sua casa, pois tinha uma filha única de uns 12 anos que estava morrendo. A cura de uma mulher enferma. Enquanto Jesus caminhava, as multidões o apertavam. Certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, que havia gastado todos os seus bens com remédios, sem que ninguém a pudesse curar, veio por trás de Jesus e tocou na borda da capa dele. E logo a hemorragia dela estancou. Mas Jesus perguntou: Quem me tocou? Como todos negassem, Pedro disse: Mestre, é a multidão que o rodeia e aperta. Mas Jesus insistiu: Alguém me tocou porque senti que de mim saiu poder. A mulher, vendo que não podia passar despercebida, aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante de Jesus, declarou, à vista de todo o povo, o motivo por que havia tocado nele e como imediatamente tinha sido curada. Então Jesus lhe disse: Filha, a sua fé salvou você. Vá em paz. A ressurreição da filha de Jairo. Enquanto Jesus ainda falava, veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga dizendo: A sua filha já morreu, não incomode mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo isso, lhe disse: Não tenha medo, apenas creia. Ela será salva. Tendo chegado à casa, Jesus não permitiu que ninguém entrasse com ele, a não ser Pedro, João e Tiago, além do pai e da mãe da menina. E todos choravam e a pranteavam. Mas Jesus disse: Não chorem, ela não está morta, mas dorme. E riram-se dele porque sabiam que ela estava morta. Mas Jesus, tomando-a pela mão, disse em voz alta: Menina, levante-se. Voltou-lhe o espírito, ela imediatamente se levantou e Jesus mandou que lhe dessem de comer. Seus pais ficaram maravilhados, mas ele lhes advertiu que a ninguém contasse o que havia acontecido. As instruções para os 12. Capítulo 9. Tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios para curar doenças. Também os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes: Não levem nada para o caminho, nem bordão, nem sacola, nem pão, nem dinheiro. Vocês também não devem ter 2 túnicas. Na casa em que vocês entrarem, fiquem ali até saírem daquele lugar. E onde quer que não receberem vocês, ao saírem daquela cidade, sacudam o pó dos pés, em testemunho contra eles. Então saindo, percorriam todas as aldeias, anunciando o evangelho e fazendo curas por toda parte. A dúvida de Herodes. Ora, o tetrarca Herodes soube de tudo o que se passava e ficou perplexo, porque alguns diziam: João ressuscitou dentre os mortos. Outros diziam: Elias apareceu. E ainda outros diziam: Um dos antigos profetas ressuscitou. Herodes, porém, disse:
Eu mandei decapitar João. Quem então é este a respeito do qual tenho ouvido tais coisas? E se esforçavam para vê-lo. A primeira multiplicação de pães e peixes. Ao regressarem os apóstolos relataram a Jesus tudo o que tinham feito. Ele, levando-os consigo, retirou-se à parte para uma cidade chamada Betsaida. Mas as multidões souberam disso e o seguiram. Acolhendo-as, Jesus lhe falava a respeito do reino de Deus e socorria os que tinham necessidade de cura. Mas o dia estava chegando ao fim. Então os 12 se aproximaram de Jesus e disseram: Despeça a multidão, para que indo às aldeias e campos ao redor se hospedem e encontrem alimento, pois estamos aqui em lugar deserto. Jesus, porém, lhe disse: Deem vocês mesmos de comer a eles. Os discípulos responderam: Não temos mais que 5 pães e 2 peixes, a não ser que nós mesmos vamos e compremos comida para todo este povo. Porque estavam ali cerca de 5.000 homens. Então Jesus disse aos seus discípulos: Façam com que se assentem em grupos de 50. Eles atenderam, fazendo com que todos se assentassem. E Jesus, pegando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou, partiu e deu aos discípulos para que os distribuíssem entre o povo. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobraram foram recolhidos 12 cestos. A confissão de Pedro. Jesus prediz a própria morte. E aconteceu que, enquanto Jesus estava orando em particular, achavam-se presentes os discípulos a quem perguntou: Quem as multidões dizem que eu sou? Eles responderam: Uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e ainda outros dizem que um dos antigos profetas ressuscitou. Então perguntou Jesus: E vocês, quem dizem que eu sou? Respondendo, Pedro disse: O Cristo de Deus. Jesus, porém, advertiu-os, mandou que a ninguém declarasse tal coisa, dizendo: É necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, seja morto e no 3º dia ressuscite. Tome a sua cruz. Jesus dizia a todos: Se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo. Dia a dia tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa, esse salvará. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou causar dano a si mesmo? Pois quem se envergonhar de mim, das minhas palavras, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Em verdade lhes digo que alguns dos que aqui se encontram não passarão pela morte, até que vejam o reino de Deus. A transfiguração de Jesus. Cerca de 8 dias depois de proferidas essas palavras, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu ao monte com o propósito de orar. E aconteceu que, enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou e a roupa dele ficou de um branco brilhante. E eis que 2 homens falavam com ele. Eram Moisés e Elias, e apareceram em glória e falavam da morte de Jesus, que ele estava para cumprir em Jerusalém. Pedro e seus companheiros estavam caindo de sono, mas conservando-se acordados, viram a glória de Jesus e dos 2 homens que estavam com ele. Quando esses começaram a se afastar de Jesus, Pedro lhe disse: Mestre, bom é estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias, porque Pedro não sabia o que estava dizendo. Enquanto assim falava, veio uma nuvem e os envolveu. Ficaram com medo ao entrar na nuvem, e dela veio uma voz que dizia: Esse é o meu filho, o meu eleito, escutem o que ele diz. Depois daquela voz, perceberam que Jesus estava sozinho. Eles ficaram calados naqueles dias. Não contaram nada a ninguém a respeito do que tinham visto. A cura de um jovem. No dia seguinte, quando eles desceram do monte, uma grande multidão veio ao encontro de Jesus. E eis que do meio da multidão surgiu um homem dizendo em alta voz: Mestre, peço que o Senhor olhe o meu filho, porque é o único que tenho. Um espírito se apodera dele, de repente o menino grita e o espírito convulsiona até espumar.
dificilmente o deixa. Depois de o ter maltratado, pediu aos seus discípulos que o expulsassem, mas eles não puderam. Jesus exclamou: ó geração incrédula e perversa, até quando eu estarei com vocês e terei de aguentá-los? Traga o seu filho aqui. Quando o menino estava se aproximando, o demônio o atirou no chão e o convulsionou, mas Jesus repreendeu o espírito imundo, curou o menino e o entregou ao Pai. E todos ficaram maravilhados com a majestade de Deus. De novo, Jesus prediz sua morte. Como todos estavam admirados com tudo o que Jesus fazia, ele disse aos seus discípulos: prestem bem atenção nas seguintes palavras: o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Eles, porém, não entendiam isso e lhes foi encoberto para que não compreendessem, e temiam fazer perguntas a Jesus a respeito deste assunto. O maior no reino de Deus. Surgiu entre os discípulos uma discussão sobre qual deles seria o maior. Mas Jesus, sabendo o que se passava no coração deles, pegou uma criança, colocou-a junto de si e disse-lhe: quem receber essa criança em meu nome, é a mim que recebe, e quem receber a mim, recebe aquele que me enviou. Porque aquele que for o menor de todos entre vocês, esse é que é grande. Quem não é contra vocês é a favor de vocês. João tomou a palavra e disse: Mestre, vimos certo homem que expulsava demônio em seu nome, mas nós o proibimos de fazer isso porque não seguem conosco. Mas Jesus lhe disse: não proíbam, pois quem não é contra vocês é a favor de vocês. Os samaritanos não recebem Jesus, e aconteceu que, ao completarem os dias em que seria elevado ao céu, Jesus manifestou no semblante a firme resolução de ir para Jerusalém. E enviou mensageiros que fossem na frente. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe preparar pousada. Mas não o receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, quer que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Mas Jesus, voltando-se, os repreendeu e seguiram para outra aldeia. Jesus põe à prova os que querem segui-lo. Enquanto seguiam pelo caminho, alguém disse a Jesus: vou segui-lo para onde quer que o Senhor for. Mas Jesus lhe respondeu: a raposa tem as suas tocas e as aves dos céus têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça. A outro Jesus disse: siga-me. Ele respondeu: Senhor, deixe-me ir primeiro sepultar o meu pai. Mas Jesus insistiu: deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Você, porém, vá e anuncie o reino de Deus. Outro disse: Senhor, quero segui-lo, mas permita que antes disso eu me despeça das pessoas da minha casa. Mas Jesus lhe respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. A missão dos 70, capítulo 10. Depois disso, o Senhor escolheu outros 70 e os enviou de 2 em 2 para que fosse adiante dele a cada cidade e lugar aonde haveria de passar. E lhes disse: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Vão, eis que eu os envio como cordeiro para o meio de lobos. Não levem bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não saúdem ninguém pelo caminho. Ao entrarem numa casa, digam primeiro: paz seja nessa casa. Se houver ali uma pessoa que ama a paz, sobre ela repousará a paz de vocês. Se não houver, a paz voltará para vocês. Fiquem na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque o trabalhador é digno do seu salário. Não fiquem mudando de casa em casa. Quando entrarem numa cidade e ali forem bem recebidos, comam do que lhes for oferecido. Curem os doentes que nela houver, e digam ao povo dali: o reino de Deus se aproximou de vocês. Porém, quando entrarem numa cidade e não forem bem recebidos, saiam pelas ruas dizendo: até o pó dessa cidade que grudou nos nossos pés sacudimos contra vocês. No entanto, saibam que está próximo o reino de Deus. Eu digo a vocês que naquele dia haverá menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade. Ai das cidades impenitentes! Ai de vocês, Corazim! Ai de vocês, Betsaida! Porque se em Tiro e Sidom se tivesse operado milagres que foram feitos em vocês, há muitos que elas teriam se arrependido, assentadas em pano de saco e cinza. Mas no juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. E vocês, Cafarnaum, pensa que será elevada até o céu? Será jogada no inferno.
Quem ouve vocês ouve a mim, e quem rejeita vocês é a mim que rejeita. Quem, porém, me rejeita, está rejeitando aquele que me enviou. O regresso dos 70. Então os 70 voltaram, cheios de alegria, dizendo: Senhor, em seu nome os próprios demônios se submetem a nós. E Jesus lhes disse: Eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis que eu dei a vocês autoridade para pisar cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente lhe causará dano. No entanto, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, e sim porque o nome de cada um de vocês está registrado no céu. Jesus, o Salvador dos humildes. Naquela hora, Jesus exultou no Espírito Santo e exclamou: Graças te dou, ó Pai, do céu e da terra, porque escondesses essas coisas dos sábios e instruídos e as revelasses aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do seu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho a não ser o Pai, e também ninguém sabe quem é o Pai a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. E voltando-se para os seus discípulos, Jesus lhes disse, em particular: Bem-aventurados os olhos que veem as coisas que vocês estão vendo, pois eu lhes digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e quiseram ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. O bom samaritano. Eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o objetivo de pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: O que está escrito na lei? Como você entende? E isso ele respondeu: Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração e de toda a sua alma, com todas as suas forças e todo o seu entendimento. E ame o seu próximo, como você ama a si mesmo. Então Jesus lhe disse: Você respondeu corretamente. Faça isso e você viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: O homem descia de Jerusalém para Jericó. Caiu nas mãos de alguns ladrões. Esses, depois de lhe tirar a roupa e lhe causar muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Por casualidade, um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho, e vendo aquele homem, passou de largo. De igual modo, um levita descia por aquele lugar e vendo, passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou perto do homem e, vendo, compadeceu-se dele. Aproximando-se, fez curativos nos ferimentos dele, aplicando-lhes óleo e vinho. Depois colocou aquele homem sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, separou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuide deste homem, e se você gastar algo a mais, farei o reembolso quando eu voltar. Então Jesus perguntou: Qual desses 3 lhe parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos ladrões? O intérprete da lei respondeu: O que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vá e faça o mesmo. Marta e Maria. Quando eles seguiam viagem, Jesus entrou numa aldeia, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Marta tinha uma irmã chamada Maria, que, assentada aos pés do Senhor, ouvia o seu ensino. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então aproximou-se de Jesus e disse: Senhor, não se importa com o fato da minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma necessária. Maria escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. E aqui ficamos com mais um dia de leitura bíblica. Vejo você amanhã. Tchau!